Estou retornando agora pela Rede TV com um programa em comum e recebendo agora o pré-candidato a prefeito, Chico Preto. Aliás, Chico, ainda agora antes de nós entrarmos no ar, eu estava lembrando a história da tua família e dizendo assim, olha, em Manaus é bem interessante, o Chico não é Chico nem Preto. O nome dele é Marco Antônio Ribeiro da Costa. Eu sei e outras pessoas sabem. Mas se te chamarem na rua Marco Antônio, você não olha, você não sabe que é você, porque você assumiu a identidade que era do seu avô, vamos dizer assim, uma herança de família, né? O Chico Preto. Perfeito. O Chico Preto começa com o meu avô, um imigrante português que, como muitos, veio para cá, para o Amazonas, para a cidade de Manaus, abriu um comércio, prosperou. E trabalhou o nome, muito. Trabalhou muito. Os portugueses têm a fama, não só a fama, eles têm a sina de serem trabalhadores, de gostarem do trabalho. E o meu avô abriu esse pequeno comércio, que era o comércio de confecções, vendia roupa, tecidos e calçados, enfim. E o nome da loja era Chico Preto. Mas por que o nome da loja era Chico Preto? Porque ele teve, sim, um sócio, cujo nome era Francisco e ele era um senhor negro. Então a loja tinha o nome Chico Preto em homenagem ao seu Francisco. Só que as pessoas não sabiam o nome do meu avô, que era Antônio, e era mais fácil chamar, olha, lá vai o dono da Chico Preto. Lá vai o dono da Chico Preto, lá vai o Chico Preto, né? Encurtou. Uma cidade pequena, né? Cidade pequena, Manaus não tinha 100 mil habitantes. Isso chegou ao meu pai e conseguiu chegar a mim, né? Quando eu tomei a decisão de enveredar pelo caminho da política. Chegou o Chico Preto em mim, agora é Chico Preto. Como você falou, se eu estou passando pela rua, alguém falar Marco Antônio, Marco, eu vou ter dificuldade de entender que sou eu. Saber que é você, né? Você já... Eu vou ter dificuldade. É melhor me chamar de Chico. Chico, aí eu respondo. Chico, mais fácil. É mais fácil, né? Quando que você descobriu que a política fazia parte da tua vida? Eu tomei essa decisão Porque ainda... você é muito jovem. Eu vou fazer 53 anos, você deve ter... 46 anos. 46, né? E já exerci mandatos, né? Pelo menos 3 mandatos de vereador, 2 de deputado. Você já tem uma história consolidada, aí, né? Mas eu tomei essa decisão por volta de 20 a 21 anos. Tomei a decisão, comuniquei ao meu pai, porque eu trabalhava com ele à época, e fui abrir, né, esse caminho. Porque eu não tenho pai político, avô político, não havia essa tradição da minha família. A tradição da minha família é comércio. E todos bem estruturados. É empresa, é pagar, comprar, pagar impostos, enfim. E eu tomei essa decisão, comuniquei ao meu pai e fui pagar o preço da decisão que eu tomei. Aliás, coisa que eu faço até hoje, eu pago o preço das decisões que eu tomo. E comuniquei ao meu pai, serei candidato a vereador. E aí começa a minha história aos 21, 22 anos, numa primeira disputa a vereador para a Câmara Municipal de Manaus. Eu não consegui a vitória naquele momento, eu fiquei na primeira suplência. E em 1996, persistindo nessa caminhada, procurando conhecer mais a cidade de Manaus, dialogando com as pessoas, conhecendo as dinâmicas da cidade, eu consigo a vitória em 1996 e a partir de 97 eu exerço o mandato de vereador e até 2014, quando eu concluí o segundo mandato de deputado. Agora, Chico, naquela época influenciou muito a tua juventude, a tua beleza, vamos dizer assim, porque o eleitorado também tem preferência por candidatos bonitos, né? E você sempre foi tido como um dos mais belos representantes na ala masculina da política, né? Jovem, atuante, sempre falante, inclusive na faculdade, quando nós fizemos a oratória, você fazia os bons discursos dos melhores, né, da época. Olha, se fosse na escola, eu diria que eu tinha sofrido bullying, né? Naquela época. Se fosse na escola, dizer, olha, eu falo, não, mas ele é só bonitinho, mas não tem nada por dentro, enfim, aqueles gracejos que você ouve. E, num primeiro momento, eu ouvia isso de um lado e ouvia de outras pessoas, dizer, olha, eu vou votar em ti porque você é simpático, né? Digamos assim. Você é simpático, o eleitorado feminino falava isso quando você visitava? Você é bonito, você é um gato, como é que é? Falava no primeiro momento, sim. No decorrer da minha vida pública, isso foi diminuindo, porque ao buscar a relação com as pessoas, ao buscar o diálogo com as pessoas, com a sociedade, as pessoas viam que tinha conteúdo, tem ideias, tinha indignação, tinha vontade de fazer, vontade de resolver problemas. Então essa questão aí da aparência, ela
tomou, digamos assim, um corpo menor, ela tomou uma importância menor. Mas no início, quando as pessoas não te conhecem, não sabem o que você pensa, não sabem de onde você veio, é o início da tua caminhada, a questão estética, ela ajudou e tinha cobrança do mesmo lado. Como eu te falei, eu ouvia pessoas dizer, olha, eu vou votar em ti porque você é bonito. E do outro lado, disse, não, esse cara, mas só é bonito, esse cara é oco, não tem nada. Então ele é riquinho, ele é riquinho. Quer dizer, as pessoas não sabiam que eu já trabalhava, mas tinha opiniões para um lado e para o outro. Né? Mas graças a Deus prevaleceu a vontade de ganhar, a vontade de fazer, a vontade de participar dessa discussão diária da vida da cidade, do Estado depois, e oferecer sugestões, oferecer caminhos que pudessem resolver os problemas ou melhorar a vida das pessoas no dia a dia. Agora, Chico, o que eu tenho observado é que você faz parte de uma geração de políticos, jovens políticos, que buscaram o conhecimento, buscaram aprimorar o diálogo, buscaram ler muito, buscaram, enfim, tornar um político realmente bom na sua área, vamos dizer, de atuação. Outros não fizeram tanto, mas nós temos vários políticos jovens igual a você, que buscaram conhecimento, ler, opinião, ouvir opinião, estudar. Então, isso é muito importante para a formação de um político? Eu penso que sim, Júlio. Ou o populismo ainda é melhor? Aquele que distribui tudo, que mudou muito isso? Olha, eu afirmo que sim. Você não encontra um pai na cidade de Manaus que não queira que o seu filho, não seja um doutor. Isso não aí, estude. Isso é o sonho de qualquer aliás, família. Eu acho que no Brasil que o inteiro, filho estude, que o filho adquira conhecimento, porque as pessoas, ainda que muitos não tivessem tido essa oportunidade de estudar, porque as histórias são inúmeras. As pessoas ficaram órfãs, as pessoas tiveram alguma tragédia na família e tiveram que parar de estudar para trabalhar, para trazer o sustento. Mas essas pessoas que tiveram esses episódios nas suas vidas não querem que isso aconteça com o filho. Então trabalham, dão um duro danado para poder pagar uma boa escola, para pagar uma boa faculdade, incentivam o filho a estudar. Então eu não tenho dúvida de que as pessoas valorizam o conhecimento e que quando o político tem o conhecimento, ele pode oferecer soluções, ele pode apontar caminhos muito mais seguros e eficientes para você resolver o problema. Agora, uma coisa que eu tenho medo muito, sabe qual é, Júlio? Arrogância intelectual. Isso não é porque você é doutor, não. porque você tem mestrado, porque você é isso, que você acha que você pode achar que é melhor do que os outros. Sempre vai ter alguém que às vezes não estudou, não teve diploma universitário, que vai ser capaz de te ensinar alguma coisa. E você tem que estar aberto para passar o que você aprendeu, mas receber o que as pessoas também aprenderam, naquele segmento da vida. Então, eu acho que essa que é a parte legal desse contato da política. Eu sempre estou aberto a aprender e sempre aberto também a passar aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. Agora que você também já tem um filho esclarecido politicamente, eu acho que ele deve dar muitos conselhos para você hoje em extremamente dia, né? Crítico. Essa geração que está vindo aí é extremamente crítica. E politizada, né? Ele já aprende... crítica. E eu acho legal. O Marquinhos está com 16 anos agora? O Antônio. Olha só que interessante. O meu nome é Marco Antônio. O nome do meu avô era Antônio. Meu pai chama-se Antônio e eu não me chamei Antônio porque a minha tia botou o nome do meu primo de Antônio primeiro. Senão meu nome seria Antônio Neto. Mas o meu filho chama-se Antônio. Então tem uma sequência de Antônios dentro de casa. Não é Marquinhos. Não, Antônio Silvestre. É Antônio Silvestre. E o Antônio, enfim, como vem dessa geração crítica de internet, de acesso fácil à informação, tem uma postura extremamente crítica em relação à política, em relação àquilo que acontece. E eu acho legal, porque aos 16 anos eu não tinha essa postura dele. A gente era de uma outra geração. Até os 16 anos eu não soltava papagaio. E aos 16 anos você vê aí menino discutindo política, dando opinião sobre economia, falando de impeachment. Quer dizer, é uma geração que está impactada pelo acesso fácil, rápido à informação. Você, evidentemente, foi oposicionista. Em muitos momentos você fazia parte de um grupo oposicionista, né? E depois você virou governista, pela aproximação com Eduardo Braga, que um dia foi seu amigo próximo, político, interlocutor. Isso mudou muito quando você passou a governista? Você deixou de ter estilingue para ser vidraça? É muito difícil ser governista? Eu acho que você tem que ser verdadeiro quando você faz oposição ou quando você tem a responsabilidade de ser governo. Mas por que eu fui oposição?
Porque quando nós disputávamos a eleição, quando eu disputei a eleição, e não foi uma, foram algumas eleições ao lado do Eduardo Braga, nós perdemos essas eleições. Então eu acho que tem um recado ali muito claro. Quando você perde a eleição, a população está dizendo para você o seguinte: você vai fiscalizar aquilo que o outro prometeu e que foi o vencedor nesse momento. E eu fui vereador durante muitos anos em oposição, fazendo oposição. Em 2002, quando o Eduardo, eu ainda próximo a ele ganhou a eleição, nós passamos a ser governo. A vidraça, deixar de então, ser o não estilingue, me faltou a coragem para defender na Câmara ou na Assembleia aquelas ideias que saíram vencedoras daquela eleição. Nós ganhamos a eleição em 2002, nós ganhamos a eleição em 2006, ganhamos a eleição em 2010, e não faltou, como eu disse, não me faltou coragem para defender aquilo que a gente prometia em palanque para as pessoas. Mas a minha relação com o Eduardo, de 2006 em diante, ela começou a esfriar. Eu costumo dizer, Júlio, que até casamentos acabam. Com certeza, com certeza. Até casamentos acabam. Imagina uma relação política. E quando ela esfriou e quando não havia mais pontos em comuns, aquilo que o Eduardo pensava era totalmente diferente daquilo que eu acreditava, os homens de personalidade, os homens com dignidade, eles saem pela porta da frente. Entram e saem pela porta da frente. Entram e saem pela porta da frente. Foi isso que eu fiz. Eu comuniquei ao então governador, ele era governador do estado. Eu não saí do grupo do Eduardo Braga quando ele deixou de ser governador. Eu saí do grupo do Eduardo Braga quando ele era governador. Essa é a diferença de homens que têm dignidade. Não tem medo de sair pela porta da frente, mesmo que o cara seja o governador do estado. E eu saí do PMDB em 2009, o Eduardo Braga sendo governador do estado. E comecei a trilhar um caminho que me colocou próximo ao Omar em 2010, 2011, mas que em 2013 também me fez chegar para o Omar Aziz, que era a continuidade desse grupo, Eduardo, Omar, e dizer, eu vou trilhar um caminho só. Só no seguinte sentido, ao lado de pessoas que pensam como eu. A gente não tinha nenhum medalhão, não tinha nenhum cacique, mas tinha um grupo de pessoas que até hoje estão conosco, caminham conosco, acreditando que é possível não, é necessário nesse momento escrever uma nova história para Manaus e muito breve para o estado do Amazonas. É preciso ter essa coragem e foi esse o preço que eu estou pagando. Sair pela porta da frente por acreditar que é hora de escrever uma nova história para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas. Qual é a tua relação hoje em dia com o Braga e o Omar? Vocês têm uma relação política, uma relação faz de muito respeito? tempo que eu não falo nem com um nem com o outro, mas se eu os encontrar num ambiente formal, institucional, eu vou cumprimentá-los. Porém, não deixarei de ter a minha liberdade para criticar, para me posicionar diante do que está acontecendo. Como é o caso agora dessas denúncias que envolvem a empresa Andrade Gutierrez e que alcança tanto o Omar quanto o Braga. Eu penso que os dois precisam dar explicações ao povo do Amazonas sobre essa questão. Tem uma questão aí que envolve a Lava Jato, que alcança Omar, que alcança Eduardo, e ambos precisam dar explicações. Inclusive, numa dessas, Júlio, eu era deputado ainda e o Omar era o governador do estado, já no final, porque ele renunciou para que o Mello assumisse, ele foi disputar o Senado. Mas eu era deputado e nós conseguimos na Assembleia, através de denúncias, através de ações que nós tomamos junto ao Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, evitar que houvesse um pagamento de 700 milhões de reais de um precatório para Andrade Gutierrez. Esse precatório não foi pago, havia nesse precatório uma série de irregularidades. E como deputado e o Omar governador, não me faltou a coragem, a liberdade, a independência, mesmo depois que eu tivesse saído, logo depois que eu saí, para dizer, olha, esse precatório está errado, ele não pode ser pago. E nós conseguimos evitar esse pagamento de 700 milhões, que seria feito a Andrade Gutierrez. Chico, você teve um ano sabático, vamos dizer assim. Você resolveu esquecer um pouco a política e se dedicar à sua família, que você durante muito tempo deixou assim de ser prioridade da tua vida, apesar de eles não serem... Nunca ficaram para segundo plano. Ficaram de segundo mas plano. Eu compatibilizava a política, a família... Dividia as duas grandes paixões, Exato. a família e a política. Exato. Aí você foi fazer jiu-jitsu, foi estudar para voltar à sala de aula, vai tirar a carteira da OAB, conseguiu isso. Foram resultados fantásticos. Como é que você avalia tudo isso? Outro momento de convívio com a Silvana, com o Antônio, com a sala de aula, a volta à sala de aula, os companheiros de jiu-jitsu.
aquelas coisas que você deixou de fazer na juventude porque você se dedicou à política? Além disso, eu pude conversar mais com os amigos, eu pude confraternizar mais. Eu pude, durante esse período, e ainda continuo fazendo, mas a gente agora já está nessa pegada, né, novamente de campanha, mas eu aproveitei muito o ano de 2015, Júlio, para exatamente fortalecer segmentos da minha vida, como a família, como os amigos, e fechar ciclos que estavam abertos na minha vida. É o caso da Faculdade de Direito. Eu me formei no final de 2002 e só fui tirar a carteira da ordem em 2015, ou seja, quase 14 anos depois. É a mesma história. Então era um ciclo que eu precisava... É a mesma história que eu preciso fechar também. Era um ciclo que eu precisava fechar e graças a Deus eu tive sucesso. Muito grato a Deus por isso. E também pude resgatar situações que a política estava me colocando distante. Por exemplo, convívio de amigos, compromissos, viagem para o interior, a discussão política sempre muito intensa e relações políticas que não que eu perdi, mas que estavam em banho-maria, relações de amizade que estavam em banho-maria. Eu pude resgatar tudo isso, porque é isso, Júlio, que ao final das contas, ao final da nossa vida, é tudo isso que valeu a pena, sabe? É você ter tido bons amigos, você ter tido uma família que você se dedicou. Te apoiou, né? E te Júlio, apoiou. tem um parâmetro que sempre foi muito importante para a minha vida. É possível, sim, compatibilizar a política com o sucesso familiar, o sucesso empresarial. Elas não são excludentes. Mas na hora que eu tivesse que tomar uma decisão, eu te diria o seguinte, que nenhum sucesso político, econômico, profissional vai me compensar um fracasso familiar. Lógico. Então, eu sempre tive essa preocupação de tentar acompanhar ao máximo meus filhos, o crescimento deles, que eles tivessem minha referência do pai, que era necessário. Presente. Aquele que dialoga, aquele que cobra, aquele que impõe limites. E eu me esforcei muito. E esse ano de 2015 foi muito legal porque se eu havia perdido tempo, se eu havia pecado, se eu havia errado nesses anos, eu pude correr atrás e compensá-los para que eles tivessem aí. Foi tipo assim um alinhamento e balanceamento da minha relação com a minha família. Então, foi um ano extremamente agradável, difícil em alguns aspectos, mas extremamente agradável e enriquecedor, engrandecedor para mim enquanto ser humano. Antes de encerrar o bloco, eu vou contar uma história interessante que o Chico, apesar de ser um político muito atuante, nunca esqueceu a família. E um dia eu encontro o Chico levando o Antônio para uma festa de São João no Pinóquio. Isso é tão importante, né? Eu acho que o filho nunca esquece, né? Meu pai esteve presente na minha festa de São João, quando eu dancei, quando eu me apresentei. São momentos que os filhos não esquecem. E a gente não pode deixar de passar esses momentos tão importantes da vida de cada um deles lá, não é, Chico? Júlio, concordo, veja. A família é muito importante. Veja, qual é a razão de eu acreditar na política? É que ali você tem as ferramentas, você tem a possibilidade de tomar decisões para as famílias da tua cidade, criar um mundo melhor, para as famílias do teu estado. Porém, se você não vive a realidade da sua família, como é que você pode compreender o anseio de uma família, de uma outra família? E você não convive. Então eu preciso viver, eu preciso ser verdadeiro com essa história. Então eu vivo a minha família para poder entender o que as famílias da minha cidade, do meu estado anseiam. Para os seus filhos, para a educação dos seus filhos, para a saúde dos seus filhos, para a possibilidade dos seus filhos terem emprego. Então, eu procuro viver isso para que exatamente eu consiga propor com verdade, com eficiência, propostas, eu possa propor caminhos que venham a atender o anseio ou os anseios das famílias do meu estado, das famílias da minha cidade. Isso é muito bom. Daqui a pouco eu retorno, tem mais em comum pela Rede TV. Até daqui a pouco.